assim, da importância das coisas terem nomes, assim. Então, na escola, essa cultura, essas histórias, elas precisam estar lá presentes também. Então, quando um corpo como o nosso ocupa um lugar desse, isso já está acontecendo, mesmo que a gente esteja em silêncio, né? Isso é muito poderoso, muito poderoso. E acho que é assim, a despeito de todas as dificuldades, desafios, é o lugar que eu precisaria estar, assim. Não enquanto uma ideia de salvar nada e ninguém, mas enquanto de, inclusive para mim mesma, ressignificar a minha presença. É o chá da verdade. O chá da verdade, amém. E aí, seus lindos, tudo belezinha? Eu espero que sim. Meu nome é Cami e a gente tá aqui no Plataforma Celeste, que é meu canal no YouTube, e hoje a gente começa com um quadro novo que chama Chá com Cami-san. Temos a nossa primeira convidada, que pra mim é uma grande honra. E a gente vai bater um papo aqui, principalmente sobre não binariedade e coisas, enfim, nossa vida. Estamos com um chazinho. Talvez não tão calmante. Mas... É um chá diferente. E a gente traz esse assunto porque eu acho que é um mês muito importante, apesar de que a gente precisa falar muito sobre isso o ano inteiro, com certeza. Você acha que esse mês ele realmente tem se mostrado como uma visibilidade? Ou é muito nichado ainda? Tipo, como que você sente estando nesse meio e como que ele funciona pro mundo, assim? Eu penso que as datas que marcam, né, pontos importantes de movimentos sociais, assim, elas são ainda muito importantes e vão ser para sempre. Só que aí eu acho que a gente volta naquilo que você falou antes, assim, como a gente consegue avançar para além disso, né? Então, em janeiro a gente tem uma movimentação, talvez ainda um pouco, né, promovida, fomentada principalmente por pessoas trans travestis. As pessoas cis ainda talvez nem saibam, né? Mas ok, a gente não pode esperar que elas se preocupem, a gente tem que fazer a movimentação. Mas é isso, para além de janeiro, além de junho, além de novembro, a gente ter essa movimentação constantemente, né? Então acho que é fundamental. Aproveitar o pouco de visibilidade que há nesse momento, nesse mês, né? Mas assim, sabendo que a energia ela tem que estar colocada no corpo constantemente para 12 meses, o dia inteiro, constantemente. E você, o que você acha? Eu acho, assim, acho que eu tenho uma visão um pouco mais pessimista da coisa, porque eu ainda vejo que é como o mês que menos tem visibilidade, digamos assim. Tipo, é a pauta ainda que eu sinto que é menos falada, que ainda dentro de uma minoria ainda consegue ser mais minoria ainda, assim. E eu vejo muito voltado a publis, por exemplo, ou a tipo... mostrar que é trans, mas não falar da pauta em si. Eu acho que é muito importante justamente esse lado de mostrar que as pessoas trans também existem e vão no mercado e precisam de um produto e enfim, né? Mas que eu ainda vejo que ela ainda é muito voltada para esses produtos, por exemplo. Tipo, eu não vejo tanto diálogo sobre a pauta em si, sabe? De tipo, são ainda pouquíssimas as pessoas, assim. Então, eu sinto mais ou menos, sabe? Tipo... A gente tem muito que avançar, né? Muito que avançar. Mas o que eu penso, assim, sempre é importante a gente abraçar essas iniciativas, né? Como forma de propagação mesmo, né? Então, a gente está bem distante do que seria ideal, né? Mas temos isso, então vamos tentar fazer alguma coisa a partir disso. Não a partir disso, porque muito já foi feito antes, né? Mas com isso também fazer outras coisas, assim. Sim. E muito legal, inclusive, eu e a tia, a gente se encontrou, né, na última marcha trans. Foi a minha primeira marcha, foi a sua primeira marcha? Ai, chique, amei. Primeira marcha trans. Então, eu amei. E a gente tava falando justamente o quanto foi confortável tá lá, né, e o quanto, tipo, esse transcentralizar, né, se torna importante. E eu acho que essas datas, elas fomentam bastante isso, né, e, tipo, muito legal saber que aqui em São Paulo, em junho, a gente tem espaço que esse espaço realmente acontece, né, tipo... E encontrar esses corpos e ver que esses corpos têm essa abertura também para serem encontrados ali, né? Enfim, porque eu acho que também a gente passa... Pelo menos eu passava muito mais parte do meu ano achando que eu, de fato, estava
muito sozinho no mundo, que não tinha ninguém. Então, pra quem nunca foi na marcha, vale muito a pena. É muito bom dar um quentinho no coração de fato, de ver que, enfim, existem. A gente existe, né? É sobre... Não, e super, e pensando isso que a gente estava conversando no início, da questão da visibilidade, a gente vê na marcha, assim, palpável a coisa, porque a gente tem a Parada do Orgulho LGBTQIA+, e a Marcha do Orgulho Trans. A gente vê a diferença de público, primeiro, né? De acolhimento, né? É uma diferença, assim, brutal de quantidade de pessoas. E aí a gente tem que pensar, claro que eu nunca estive envolvida com a organização, mas pensar, será que para além de público que vá para esse evento, como que é o investimento para que esse evento também possa acontecer, né? A gente sabe que no início, tanto da Parada do Orgulho LGBTQIA+, tudo feito muito na unha, mas como hoje, né? Como que está acontecendo? Mas aí é isso, que visibilidade é essa, que a sigla T tem, né? Porque a gente vê a diferença no sentido de adesão mesmo quando tem um evento. Sim. Mas a marcha babadeira, é como você falou, que as pessoas precisam ir para conhecer, para fortalecer, pessoas cis-aliades, né? É super importante que estejam lá também com a gente marchando. Vivenciando, né? Eu tenho visto também muito... Eu entendo a partir do momento enquanto espaço, que não é um lugar de fala, mas eu também visualizo muito essa exclusão das pessoas cis dentro do movimento trans. De, tipo, não acho que tenha que ter uma... Né, não vai ocupar o nosso lugar de fala, justamente. Mas, às vezes, eu vejo que a galera acaba excluindo muito. E é isso, eu entendo como importância também essas pessoas também estarem numa marcha, porque justamente elas precisam estar vivenciando o nosso lado, porque senão nunca de fato vai ser entendido, nunca vai ter essa proximidade também, se só houver exclusão, né? Tipo... Total. O trabalho ele tem que ser coletivo, né? A transfobia não é problema nosso só, né? Muito pelo contrário, inclusive. Né? Então, as pessoas cis, principalmente as cis-aliadas, têm que estar lá, né? Colaborando, aprendendo, escutando, né? Para que a gente tenha uma mudança num tempo mais curto, né? A gente sabe que essa mudança está acontecendo, mas a velocidade da mudança não acompanha o tempo de vida que a gente tem, que a gente morre muito rápido, né? Sim. Então, como que a gente consegue acelerar isso para que as pessoas consigam viver com mais dignidade, com mais acesso ao sistema de saúde, à educação, ao mercado de trabalho, acesso e permanência, né? Que é uma questão também. Então, são muitas questões envolvidas e que perpassa pelas pessoas cisgêneras também. Bom, então eu sou a T-Angel. Estamos aqui, inclusive, na periferia de Osasco, onde eu nasci, sou criada e vivo. Para mim é uma questão também trazer pessoas para a periferia, porque é um movimento que acontece pouco, né? Normalmente, sempre quando eu ia fazer alguma coisa, era sempre eu indo para o centro e não o contrário. Então é uma questão também afirmativa. Das pessoas te buscarem mais do que você buscar as pessoas também. Não, e assim, tem uma entrevista, vamos pro centro. Tem uma reunião, vamos pro centro. É sempre como se na periferia não pudesse também acontecer. Uhum. E há uma urgência de corpos como as nossas e nossos circularem também, né? E circulam já na periferia, mas com mais frequência também, né? Falo circula porque eu tô aqui, né? Sim. Circulando. E aí é isso, eu sou uma professora que trabalha na coordenação pedagógica, eu pesquiso o corpo já há um tempo, nesse sentido o corpo modificado, né? Como a gente consegue ver, umas questões com o corpo modificado que enfim, é uma grande aventura, uma paixão de vida mesmo. E eu me identifico como uma monstra, né? Eu acho que eu fui me construindo enquanto uma monstra. Então, sou uma pessoa esquisita, e que não é um problema. Eu acho que é esquisito enquanto afirmação de potência de vida. Sim, você vê esse esquisito como é um estranhamento, mas não é pejorativo. É tipo fora do comum, eu sou fora do padrão, tipo isso. E tem essa questão também, acho que o freak, vamos pegar o freak, né? Que é uma marca também, né?
que a gente tem, assim. E no meu caso, eu entendo que o freak, ele me marca antes, inclusive, da questão trans, né? Porque acho que antes das pessoas pensarem em gênero, elas olham pro meu corpo e ficam, tipo... de onde saiu Tem mais isso? coisa pra absorver antes da sua identidade, tipo isso. Porque aí borra noções de sexualidade, de gênero e de humanidade, inclusive, né? Porque a gente faz algumas intervenções no corpo que as pessoas ficam perguntando, mas isso é daqui, da Terra? Isso é de onde? Como que isso foi parar? E a leitura do você está se mutilando, né? Eu acho que vem muito desse lugar também, né? De, tipo, esse incômodo de você estar se destruindo, né? Por que você está se destruindo? Total. Né? E aí eu me entendo, então, enquanto essa figura monstruosa, uma pessoa monstra, que também é uma afirmação política de se colocar no mundo, assim. Ah, mas é uma palavra... O queer era uma palavra também usada de uma forma, né, unicamente negativa e foi ressignificada. Então acho que a gente tem que se apropriar de algumas palavras e alguns conceitos. O quão é importante ressignificar certas palavras justamente por isso. Tipo, porque enquanto corpo eu não posso me chamar, né, de monstro, como você se define, sem ser pejorativo. Tipo, eu posso pensar na forma literal de estou usando da palavra, né, de onde ela vem. Que nem quando eu falo, né, eu sou esquisito. Sim, sou esquisito, porque perto de alguém, comparado a que, há um estranhamento. Ponto. Isso não precisa ser ruim, né? Tipo, isso não precisa ser... Nós, monstras, né, somos mais uma possibilidade, na real, assim, de existência, na verdade, né? E pra mim é uma questão, assim, então acho que você fala, eu sou a já sou uma monstra, e é isso. Já explica muita coisa. Já tira muito também, né? Que a galera já, acho que dá até acho que pra quem tá escutando, assim, tem muitas preocupações, enfim, da onde acerta ou não, também deve tirar um peso, eu acho, sim, assim, sabe? Tem de uma moral, assim, sabe? De tipo... Da tudo culpa, bem. Né? Nossa, eu não tô acostumado com isso, então, porque eu acho que muita gente acaba se culpabilizando, né? Acho que tem as pessoas que são péssimas mesmo, né? Não tem muito, mas a galera que quer ser amorosa de alguma forma, mas acaba se pesando muito, assim, porque... muitos dedos, né? Estranha, né? E não pensa nesse estranhamento como algo natural. Porque é isso, eu não espero que você imediatamente me absorva e entenda absolutamente tudo. Você não tem a mesma vivência que eu. É muita expectativa da minha parte fazer isso, né? Total. Então, mas eu também não quero que você chegue cheio de dedos. Eu quero trabalhar com uma verdade. E daí eu vejo que não é fácil trabalhar com essa verdade. Porque às vezes a galera vem muito tipo, não, mas... E daí eu acho que chegando com essa quebra assim de não... Sim, eu sou isso mesmo, assim, eu sou um esquisito perto do seu corpo. É isso, ser trans é isso, né? Tipo, a própria palavra já diz, né? Para nós novidades, acho que ainda isso, né, acaba ficando o tempo inteiro latente, né? Tem uma questão da monstruosidade que sempre me deixou assim com satisfação, de repente, que é a ruptura do estereótipo, né? Porque aí as pessoas... Vou falar de mim, mas imagino que outras pessoas monstruosas também vão se identificar. Mas é isso, quando as pessoas olham pra gente na rua, no espaço público, numa sala de aula, que seja, a primeira reação, quando não conhecem a gente, assim, o que é isso? A pessoa vai me devorar, tipo, é uma pessoa agressiva, são todos os estereótipos negativos. E aí a gente começa a falar, e aí é boiolinha, né? Assim, bom dia, gente, tudo bem, não sei o que lá. E elas... mas como assim? Tem uma doçura em você e esse corpo que... Então cria um deslocamento que acho incrível, assim. Porque você vê, e eu já vivi isso muitas vezes, você percebe a pessoa quebrando, assim. Tudo que ela tinha construído, né, ela começa a conversar com a gente, dá aquele tilt, assim, da tela azul. Com certeza. Eu acho que muito dos meus clientes vêm nisso, assim, tipo, vem uma estética e daí fala, nossa, eu tenho que me comportar, né, tipo, vem com acho que até um medo, né, de alguma forma, assim. Medo. E daí, gente, não, eu sou acessível, sabe, tipo... Então, um abracinho. Tipo, não, eu quero carinho, pelo amor de Deus, não é porque se eu me visto de preto, entende, tipo, não, e pelo contrário, eu acho, é isso, tipo, eu já usufruo dessa agressividade em todas as outras formas, né, então, o que vem de mim é pelo contrário, é justamente esse carinho, esse acolher o outro, né, mas e aí tem a essa leitura. importância da gente
né, não só superar, mas destruir estereótipos, né, porque é isso. Às vezes uma pessoa, pelo medo, né, do desconhecido, vai reagir de uma forma extremamente violenta, com uma suposta proteção e, na verdade, tá tudo errado, né, uma premissa toda equivocada. Então, tem que destruir, tem que destruir. Isso me lembrou que, claro, já acompanho na internet, né, como eu falo, sou fã. Já vi você falando sobre isso, mas gostaria que você tocasse um pouco nesse assunto, que me lembrou agora do fato de você trabalhar com pessoas menores de idade, né? De, tipo, você lidar constantemente com esses corpos e com essas ideias e com esse recebimento também, né? E eu acho que também, enfim, deve rolar dos dois lados ali alguma coisa. Mas como que é pra você, enquanto corpo trans, trabalhando com essas pessoas, tipo... que tem outra leitura, né? Acho que as indagações são diferentes, elas vêm de outra forma, que vêm também, acho que de uma forma muito mais verdadeira e que acaba, às vezes, também deve ser um pouco bruta, eu imagino, tipo, alguma situação, ou não, ou você acha que, tipo, até agora você... as situações que você teve, tipo, de questionamento mesmo, e de entender você e tá nesse lugar também de pessoa que eles têm que respeitar, né? Porque, querendo ou não, o seu corpo aparece ali, e me corrija se eu estiver errado, mas, tipo, o seu corpo aparece ali como um corpo que tá sobre uma posição de respeito, que eles vão ter que, de alguma forma, acatar o que você fala, né? Não é uma situação de, sei lá, um churrasco em família, onde eles não te conhecem e estão ali com os pais, e então eles podem falar e assim, reproduzir o que os pais reproduziriam, digamos assim, sabe? As crianças, elas são crianças pré-adolescentes e adolescentes, assim. Mas vamos pensar principalmente as crianças e pré-adolescentes. Tem uma questão muito peculiar, assim, que é a ausência de filtro, né? Então, por mais que ali seja uma sala de aula, uma escola, que eu tenha esse papel, né, para desenvolver e tal, uma performance para fazer, tem essa ausência de filtro. Então, as perguntas, elas vão chegando das formas mais variadas que você chegar, mas vão chegando, né? E eu acho fenomenal, assim, talvez outra pessoa no meu lugar ficaria incomodada, constrangida e tal, mas eu acho que ali, putz, eu conheço a quebrada que eu nasci e que eu vivo, né? Eu percebo que ali é importante ter esse lugar de troca, de conversa, e eu vejo na prática o quanto que 5 minutos, 10 minutos de conversa muda completamente, vira chavinhas, assim, sabe? Nas pessoas. Você sente, tipo, pelo menos eu escutando, eu sinto que isso vem de forma muito natural, porque isso vem através da vivência, né? Não é nada que, tipo, do dia a dia, você não tá dando específico, você não vai chegar do nada e vai dar uma aula sobre. Não, é tipo, surgiu uma questão e já é indagado ali, já retruca ali, já... E vai aprendendo. E segue, né, total, também, né? total. Tipo, não ficar preso naquilo. Mas é fenomenal. Claro que eu tive, assim, alguns receios, principalmente porque a gente retrocedeu muito nos últimos anos, né, em relação a tudo, principalmente quando a gente pensa sexualidade, gênero e dissidência de forma geral, assim. E junto com a escola, né, e, enfim, né? não precisamos falar sobre isso. Não precisamos, porque, né, enfim. Então tinha uma questão assim, e eu vivo numa cidade muito conservadora, né, Osasco é uma cidade muito conservadora. Eu falei, bom, o que pode acontecer é ter umas pedras rolando aí, né, eu moro perto da escola e tal, mas eu tive muita sorte, assim, acho que o trabalho ele foi sendo feito de uma forma muito honesta, muito humana, e aí as crianças vão chegando em casa e vendendo, né, a minha imagem para as famílias, então as famílias chegam já com uma outra relação. Quebra, digamos assim, de... Total. Que bom saber disso, é né? Bom. E é interessante saber que esse movimento acontece dentro de uma quebrada. E às vezes esse movimento não consegue acontecer dentro de uma escola particular, que supostamente as pessoas têm mais acesso, quer dizer, tem mais acesso, mas supostamente teriam mais cultura, né? Teriam mais... Acho que pra gente, assim, né, trans freak, assim, né, tem uma questão já que, assim, crucial, e vamos aproveitar o mês da visibilidade trans. Não me contratariam numa escola particular, mas nem talvez em junho fazer ali me chamem pra dar uma palestrinha, uma propaganda e tal, botar ali na... Me chamem, e eu vou, porque é aquilo que eu falei, a gente tem que abraçar e as monstras, elas vão entrando pelas rachaduras desse mundo quebrado, né, então eu vou, faço questão de ir, mas acho que Porque não tem, né? Exato, eu vou, mas eu marco lá mesmo, mas cadê as pessoas trans trabalhando aqui, né?
Cadê as travestis dando aula? Cadê essas pessoas? Né? Cadê estudantes trans travestis? Né? Mas eu tenho plena consciência que uma escola particular não me contrataria nunca. Nunca. A não ser que seja uma escola muito desconhecida, que assim, não vivi ainda. O Estado, né, onde eu trabalho, que tem todas as suas complexidades, as suas problemáticas, né? Mas é isso, eu passei no concurso, então não tem muito o que fazer, tô lá, né? Mas aí a gente vê a importância e o efeito, né, poderoso que a educação tem de transformação mesmo, né? Transformar pessoas, transformar realidades, né? O bairro que eu vivo é outro, eu tenho uma outra relação com ele a partir do momento que eu começo a trabalhar enquanto professora. Então é isso, a educação é esse lugar mesmo que a gente consegue ir ali na base de alguns problemas que a gente tem. Vai mudar tudo? Claro que não, porque a educação sozinha ela não consegue ter esse impacto todo, precisaria de muitas frentes, né? Mas é uma via ali muito importante. Mas é um caminho, né? Eu acho que é isso, eu vejo muito, tipo, como um caminho, né? A gente não vai conseguir mudar o mundo, infelizmente, né? Não é uma chavinha, mas... A revolução, ela demora um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais, a gente tá aí, né? Ela luta muito tempo. Mas eu visualizo isso, de tipo, pô, o quanto é importante você, enquanto esse corpo tá lá dentro, e mesmo que seja uma conversa que você mudou, uma meia atitude ali de uma criança que podia ter tal atitude com um coleguinha, mas que é isso que vai mudando aos pouquinhos e é o trabalho de formiguinha no fim, né? Tipo, precisa. E às vezes eu, pelo menos, falo por mim assim, que eu já tentei me tirar ou achei que eu não deveria estar em lugares, assim como a escola particular, por exemplo, por não achar que não vai fazer diferença. Mas vai sim. Pode ser que eu não sinta essa diferença, mas eu sinto do próximo que vai colar ali, sabe? Tipo, que nem na academia eu consegui fazer com que as pessoas trans usassem um banheiro específico. Eu sofri aquilo primeiro, mas tipo, eu já consegui liberar espaço para outras pessoas. Então, às vezes, quando tá muito pesado para mim, eu sempre penso no outro, sabe? Tipo, não, eu tô fazendo não é só por mim e não vai ser da noite pro dia, mas tá acontecendo. Tipo, mesmo que a pessoa, sei lá, trete comigo e não aceite, ela vai para casa, ela vai pensar sobre, talvez alguém corrija ela, sabe? Tipo, coisas estão acontecendo a partir de, né? Tipo, e se eu tenho essa força para estar ali na linha de frente, então vamos, sabe? Total. E assim como fizeram antes de nós. Exatamente, porque a gente fala como se fosse primórdios, mas não, né? Isso já vem muito, acontecendo há muito tempo. É uma treta já, né, antiga. Mas é isso, assim, acho que voltando, pensando na educação, é o lugar, assim, pra gente ocupar. E que bom que a gente começa a ver, assim, um aumento de pessoas trans, travestis, pedindo nome social na educação básica, né, que a gente não tinha essas pessoas, agora a gente começa a ver um aumento, a gente começa a ver professores também chegando. Que eu acho que a galera, assim, pelo menos eu escutei muito, infelizmente, mude modinha, você está na modinha, né? Mas, do ponto de vista trans, eu entendo quanto um espaço de conforto. Porque antes eu não me sentia bem em estar em certos lugares e falar que eu sou trans, ou exigir um nome social, mas saber que tem 2 outras pessoas que precisam, querem e já estão, ou sabe, tipo, eu me sinto mais confortável também para ocupar esses espaços. Então, não é que eu apareci de ontem para hoje, mas agora eu me sinto... Porque é isso, a gente tem medo e às vezes tem medo de morrer, porque existe essa possibilidade, né? Total. Então, esse trabalho de formiguinha também é sobre isso, né? Tipo, desde pedir um nome num café até uma chamada na sala de aula, né? Tipo... E a gente foi, quer dizer, eu continuo sendo, e você também, mas a gente foi estudante de educação básica lá e a gente sabe qual é que era, né? De ficar dentro de uma sala de aula, numa escola, tarará. As violências que atravessaram as nossas corpas, né, e tudo que vai passando, assim. E aí hoje, né, num outro papel, num outro momento da minha vida, assim, com essa composição, né, essa construção monstruosa e tal, olhar no olho de uma pessoa dissidente também, que tá ali se descobrindo, X-Men, né, tá ali entendendo os poderes mutantes, e olha pra gente, Você é a gente olha pra professora ela. Xavier. A mística, E aí esse estudante, essa estudante começa a olhar e cria aquela identificação, fala, uau,
tô num lugar seguro. Eu posso ser um pouquinho mais eu. Uhum. Eu posso explorar um pouquinho mais a potência daquilo que eu posso vir a ser. É, tipo, não é uma moda, é um conforto, né? É tipo, tá tudo bem ser você, né? Porque, pelo menos eu me senti maluco Tá tudo por bem muito... ser você, é isso. Eu me senti E não por vai ter muito ser piada, maluco. e não vai ter as violências que elas são sutis, e não vai ter a Uhum. negligência também, né? Acho que tem que ter palavras, as coisas, tem que ter nome. A gente estava falando, né, antes, assim, da importância das coisas terem nomes, assim. Então, na escola, essa cultura, essas histórias, elas precisam estar lá presentes também. Então, quando um corpo como o nosso ocupa um lugar desse, isso já está acontecendo, mesmo que a gente esteja em silêncio, né? Isso é muito poderoso, muito poderoso. E acho que é assim, a despeito de todas as dificuldades e desafios, é o lugar que eu precisaria estar, assim. Não enquanto uma ideia de salvar nada e ninguém, mas enquanto de, inclusive, para mim mesma, ressignificar a minha presença